Bom, então como a gente estava comentando, né, e foi feita a pergunta, né, por exemplo, o profissional que já trabalha numa empresa de transporte. Então, normalmente, ele vai ter ali, por lei, o vale transporte dele, né, mas muito provável que ele também, em outras situações, por ter um crachá da empresa, por ser um profissional da empresa, ele tem essa, não posso dizer assim, essa possibilidade de de se deslocar sem ter que estar custeando passagem também fora do horário de serviço dele. Isso pelo fato dele ser profissional da empresa. Eu não sei se isso acontece, tá? Na empresa Piedade, é uma questão depois de perguntar para alguém que trabalha lá, mas assim, lá na minha cidade eu sei que acontecia isso, uma cidade pequena, então assim, normalmente o motorista, vamos pegar assim, o motorista, o cobrador de ônibus, se ele não estava no seu horário de trabalho, quando ele está no seu horário de trabalho, ele já vai estar ali uniformizado e os próprios colaboradores ali sabem, né? Quando ele não está no seu horário de trabalho, o que normalmente ele usava? Usava em algum local ali, no bolso, o crachazinho. Quando ele precisava pegar o transporte, ele ia na porta, né? Ou aqui vocês entram no ônibus pela frente ou por trás? Pela frente, porque lá é por trás? Lá antigamente era por trás, depois mudou também. Tiraram alguns cobradores, aí passou para ser pela frente, enfim. Mas vamos supor, ele vai apresentar ali para o motorista, né? Entrando pela frente, vai apresentar a carteirinha dele para o motorista, que ele é funcionário. E o funcionário, provavelmente ali o motorista vai liberar. Se tem um acesso ali pela catraca, talvez ele entre pela outra porta, para não ter que girar a catraca, por uma questão de controle ali de usuários e pagamentos, enfim. Mas isso é possível sim, tá? É possível, não tem como dizer que todas as empresas fazem isso, mas é possível sim, porque você é um trabalhador ali daquela empresa, né? Então, pode também ter vamos dizer assim, esse privilégio, né? Fora do horário de trabalho também, de repente usar o transporte público sem ter que custear, sem ter que pagar, né, por ele. Entendeu? Bom, então essa questão de como é calculado o vale transporte, vocês entenderam? Sim. Então, sempre que você for calcular o vale transporte, primeiro, veja qual é o mês, veja quantos dias o profissional vai trabalhar naquele mês, multiplique a quantidade de dias pelo valor das passagens que ele vai ter do vale transporte que ele vai ter que ter em mãos, e aí você vai chegar ao valor que ele gasta com o transporte. E aí você pega o que a lei diz, né, que é 6%, multiplica ali em cima do valor do salário desse trabalhador, e aí você vai ter o valor em reais ali de quanto pode ser descontado desse trabalhador. Se o valor que for descontado paga integralmente o valor do vale transporte, a empresa não precisa complementar, não precisa pagar mais nada. Se esse valor não paga integralmente, vai descontar aquilo que a lei permite e a diferença a empresa vai estar custeando, certo? Certo. O valor da parcela a ser paga, né, a suportada pelo beneficiário, que é aquilo que é permitido por lei de 6%, será descontada proporcionalmente à quantidade de vale transporte concedida que favoreça ao beneficiário. Então, ou seja, o que quer dizer isso? Que se o trabalhador, como a gente fez ali um exemplo, a lei permite descontar dele R$ 66, mas ele gasta apenas 40 de passagem, só vai descontar os 40. Não pode descontar os 66, certo? Ficou claro isso aí? Então, beleza. Sim. Então, só para frisar aqui novamente, falta grave, tá? Funcionário que se utilizar de declaração falsa ou usar indevidamente o vale transporte estará sujeito a demissão por justa causa. Gente, demitir por justa causa, você perde seus direitos, tá?
sair da empresa com uma mão na frente e outra atrás, como diz o ditado popular. Certo? Você só pega ali o seu saldo de salário, né, dos dias que você trabalhou naquele mês, se tinha férias vencida, você recebe, se não tinha, já não tinha mesmo, né? Enfim, então tem que tomar muito cuidado, né? Para não descumprir com uma regra e de repente você ser mandado embora por justa causa. Ser mandado embora por justa causa é você descumpriu com alguma regra, alguma norma, algum requisito fundamental ali no regimento daquela empresa ou da lei que permite que a empresa rescinde o contrato com você sem ter que pagar multa de FGTS, você não vai conseguir sacar seu FGTS, você não vai conseguir dar entrada no fundo de garantia, entendeu? Então você perde seus direitos. Bom, na sequência agora vem uma dinâmicazinha aqui que eu preparei. Vocês estão em quantos na sala? 3, né? 3. Eliton, Nicolas e Magno, né? Certo? Tá, então nós vamos fazer o seguinte. Eliton, Magno e Nicolas. Então, assim, pela ordem alfabética, vai começar. Primeiro vai responder Eliton, depois Magno e depois Nicolas, tá? Alguém vai ficar, acho que, com uma questão a mais aí, mas tudo bem. Vamos começar então por Eliton. Eliton, escolhe um número aí de 1 a 8. 6. 6. Só um pouquinho aqui. Opa. 6, né? Rapaz, que pergunta fácil. Muita sorte, viu, cara? Hoje tá bom as coisas pra você. Pode jogar na Mega Sena que vai dar certo hoje. Como o vale transporte é custeado? Alternativa A, até 8% do salário base. Alternativa B, até 6% do salário base. Alternativa C, até 6% do salário bruto. Alternativa D, até 8% do salário bruto. B. B, B. B de bola? Isso. Certeza? Não. Mas vai ficar com essa resposta então. Vou. 6% do salário base do beneficiário. Certo? Beleza? Então, o Elton acertou a primeira questão aí, um ponto para Elton. Depois passa o número da Mega Sena para nós aí, tá? A próxima pergunta aí vai para o Magno. Magno, o número aí de 1 a 8 menos o 6. 4. 4. Caso o funcionário utilize indevidamente o Vale Transporte, o que pode acontecer? Nossa, também é muito fácil. Cara. Ser demitido, devolver o dinheiro, pagar multa ou ser promovido? Né? Alternativa A, ser demitido? Certeza? Certeza. Funcionário que utilizar de declaração falsa ou usar indevidamente o Vale Transporte será sujeito a demissão. Inclusive, a demissão por justa causa. Certo? Nicolas, número? 2. 2. É possível receber o dinheiro em dinheiro o Vale Transporte? Alternativa A, não. Alternativa B, trabalhador decide. Alternativa C, sim. E alternativa D, em caso específico. D. D, certeza? Certeza.
É proibido substituir o vale transporte, né, por dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento, exceto se houver falha no processo de recebimento. Aí esse é um decreto, né, do ano de 87 que criou essa brecha, vamos dizer assim, para um possível pagamento do vale transporte em dinheiro. Então, a resposta está correta. Então, parabéns, aí os três acertaram na primeira rodada. Agora vamos para a segunda. Hélito, número 8. 8 é meu número de sorte, cara. Calcule o valor do vale transporte de um trabalhador que recebe salário base 1.240 e o outro salário base de 1.520. Calcula para nós aí e passe a resposta, por gentileza. Eu dou 1.240 dá 1.165,6. E eu dou 1.520 e 1.428,8. Certo? Fecha nessa? Pode ser. Mas eu tenho que calcular, tipo. Ah, não. Eu tenho que fazer, tipo, menos o que seria. Eu crio uma. O que seria o vale transporte? Então, O pagamento do transporte? então, nós precisamos aí do valor do vale transporte, né? Então foi dado o salário dos trabalhadores. Meu amigo. Dá, fica nos daí mesmo. E aí, Magno, tá certo? Não sei, eu nem resolvi. Não resolveu? Mas também você, hein? Podia resolver aí também para ver se bateu. E aí, Nicolas, você fez aí o cálculo? Bate, não? Pra dar. Não, né? Não fiz. Não fez? Não fiz. Então tenta aí esses dois fazer, ver se vai bater. Eu quero o valor do vale Beleza. transporte, hein? O valor do vale transporte, mas é pra fazer o mesmo valor do que nós paga aqui. Nossa, eu fui burrão. Eu fiz menos 6%. Ah, não, velho. Então, Magno, eu preciso do valor do vale transporte, cara. Eu tenho o salário base do trabalhador e vocês têm aí o valor da alíquota que a lei permite descontar do trabalhador. Pode mudar a resposta, Dada? 74,4 a primeira. 74,4 e a segunda? A segunda eu tô fazendo, peraí. Pode calcular aí. É, 2. hã? 91,2 91,2 e 74. e ponto 4. 91,2. Fez aí, Nicolas? Isso. E aí? É a mesma coisa. Só peguei os 6%, né? Bateu os valores, então, bateu. Bateu, bateu. Então, pessoal, nesse cálculo aí era realmente para a gente poder descobrir quanto que, por lei, pode ser descontado do trabalhador. A lei diz que é 6%. Então, multiplica 6% sobre o valor desse salário que o trabalhador tem. Então, o primeiro sairia ali de desconto dele para efeitos de pagamento de vale transporte R$ 74,40 e o segundo trabalhador sairia ali o desconto de R$ 91,20, também referente ao desconto do vale transporte. Certo? Certo. Beleza? Acho que você tinha feito, né, Hélito, certo? Você só inverteu ali, né? Você, em vez de pegar o valor que seria descontado, você pegou o valor que ficaria de salário, né? Isso, é que eu fiz menos 6% e não vezes 6%. Uhum. Próxima pergunta aí, Magno. 5. 5? Nossa, quero ver a bordoada que tá vindo depois. 5 também é o número que eu gosto, cara. Número 8, número 5.
Número 8, porque é o dia que eu nasci. E quando eu jogava também futebol de campo, eu jogava com a 8 ali, meia direita, sabe? E o 5 também, às vezes jogava de médio volante também, né? Zagueiro. Não, zagueiro campo eu não jogava não, por causa da minha altura, eu não tenho uma boa estatura, né? 5. O empregador pode deixar de pagar o vale transporte? Pode. Certeza? Sim. Tá? Então assim, ele até pode, mas é importante ele colocar o motivo, né? A justificativa, né? Então assim, pode, mas no caso em que a empresa ou o empregador ele fornece o transporte, né, de forma integral para os seus trabalhadores. Então, se ele fornecer o transporte, ir e vir, casa, trabalho, trabalho, casa, e não precisa pagar o vale transporte do funcionário. Beleza? Beleza. Nicolas. Número 3. Assinale as alternativas corretas quanto ao direito de receber vale transporte. Então você vai assinalar qual é a resposta que é correta quanto ao direito de receber vale transporte. Informar o meio de transporte, informar endereço, informar número de filhos, informar quem vai usar. Eu posso escolher mais de uma, então? Isso, nesse caso, se tiver mais de que uma, sim. Tá, você tem que informar o meio de transporte, É, informar o endereço. informar o meio de transporte, você está colocando que é uma informação que você deve informar? Você tinha falado lá, né? Uhum, tá, E informar o endereço. Você falou que tinha que atualizar tudo lá. certo. Essas duas, então? As outras duas não? Não. Informar seu endereço, bem como serviços e meios de transportes mais adequados ao seu deslocamento, residência, trabalho e vice-versa. Então também a resposta está correta. Na segunda rodada aí, praticamente todos acertaram, só o Wellington ali que deu um descuidinho ali na hora de passar o valor, né? Mas o cálculo que ele fez, né, também batia ali. Tá? Vamos para a última rodada, o Nicolas vai ficar sem pergunta, tá, Nicolas? Dá as duas partes. Como era 8, Oxe, vai, Wellington. Número Essas duas partes. vai a 1. 1. E, cara, 1 normalmente é um número. Melhor você responder a certo. Qual o número da lei que instituiu o Vale Transporte? Esqueci. A. 7.416 de 58. B. 7.418 de 58. C. 7.418 de 85. Ou D. 7.416 de 85. Era de 85, quando eu lembro. Nossa, não. Já lembrou o ano aí, né? Agora o número da lei, só lembrar o número da lei. Vou chutar um. C. C. É. 7.418 de 85? Isso. Certeza? Aham. Alternativa correta. Alternativa C, 7.418 de 85. A lei que foi criada pelo senador Afonso de Camargo Neto. Próxima pergunta, Magno. Qual o número, Magno? 10. Magno, qual a sigla que corresponde ao Vale Transporte do Trabalhador? VTT, alternativa A. VT, alternativa B. VTO, alternativa C. E todas estão corretas, alternativa D. Acho que é a A, né?
A? É. Ah, Fecha nessa? fecha. Professor, ponto e risco. Danado. Alternativa Vale 100 correta. Hã? Vale R$100, quem ganha? Vale, se você acertar essa, eu pago R$100. Ih, rapaz, cadê? Quando você fala. Cadê a fala resposta? assim, Caralho, não tem resposta. o que eu perdi já? Ih, rapaz, esqueci de colocar a resposta aqui. Nem Ih, tem resposta. deu já, pior. daí Não, Mas- se colocar um erro técnico, o cara acerta aí, não sei. Não, aí nesse caso, cara, vai ser decidido pelo que é a lei. Vale Transporte, a sigla é VT. Vale Transporte. Ah, é VT? VT, tá? É, eu contei o outro tempo por causa do trabalhador, né? Aham. Mas é VT o correto, tá? Ah, eu falei C, né? Eu falei B, né? Falou A, Não, eu falei B. falou VTT. Cadê? Falei B. Beleza? Bom, então assim, vocês foram bem aí nessa dinâmicazinha, dessas perguntas, né? Até porque elas estavam fresquinhas aí na memória, né? Conteúdo que vocês acabaram de ver. E o que eu sempre falo para vocês, com a reforma trabalhista, algumas coisas mudaram. O Vale Transporte não mudou nada, né? Permanece como está. Assim como o tema da aula anterior que a gente falou, vocês lembram qual foi o tema da aula anterior que a gente abordou? Oi? Na aula passada a gente abordou outro tema, vocês lembram qual foi? Terceiro. Terceiro, também com a reforma trabalhista nada mudou. Então, assim, é importante que vocês fiquem sempre atentos, porque tem alguma dúvida, vai lá e consulta. Isso são leis, isso está de fácil acesso. Se há alguma alteração, você tem como consultar rapidamente, tá? E tem detalhes assim, que muitas coisas mudam de ano para ano, tá? Então, fiquem sempre atentos para vocês poderem estar se mantendo atualizados com respeito a esses assuntos. Aí agora na sequência, ó, tem as atividades da apostila, tá? Que aí nós não vamos iniciar agora, porque eu vou entrar no outro tema, que é um tema curto, para a gente poder finalizar esses dois temas, e aí as atividades vocês fazem depois, e depois vocês enviam para mim, tá bom? Beleza? Beleza. Então, vou fechar aqui. E aí nós vamos iniciar agora o tema da aula número 38, que é salário família. Tá? É um tema também curto, e aí a gente vai aproveitar essas duas aulas para finalizar essa aula de hoje, finalizar esses dois temas. Salário família. Vocês já ouviram falar também de salário família? Sim ou não? Claro, família. Eu conheço o Bolsa Família, mas eu não. Bolsa Família, né? E alguém conhece É isso, salário né? família, não? Não, é outra coisa, mas... Ah, então não. Não? Não. Hélito? Acho que eu nem lembro mais. Não? Não lembro. Nicolas, você pegou, né, Hélito? Você pegou na aula sua. Verdade. Aham. Nicolas, O que, Dadá? salário família. Já ouviu falar? Não. Não? Bom, pessoal, salário família é um benefício também concedido ao trabalhador considerado de baixa renda. Esse valor é pago pelo INSS, porém o trabalhador recebe da empresa. Tá? Quem paga é o INSS, só que quem vai colocar isso na folha de pagamento ali no Olerite é a empresa. Então, o trabalhador ele vai fazer esse requerimento para a empresa do salário família. A documentação para ter direito ao salário família, ele vai apresentar para a empresa. Tá? Então, uma forma de conceder uma ajuda para o trabalhador que tem uma renda baixa e que tem filhos, para poder ajudar no sustento desses filhos, dessas crianças. Tá? O valor pago ao empregado de baixa renda, inclusive o trabalhador doméstico e o trabalhador avulso, de acordo com o número de filhos. Tá?
Então, se esse trabalhador tiver um filho e ele se enquadrar, né, na tabela para pagamento do salário família, ele vai ter direito a receber um salário família. Se ele tiver 2 filhos e ele tiver a renda que se enquadra dentro da tabela do salário família, ele vai ter direito a receber 2 vezes o valor do salário família, porque ele tem 2 filhos. E assim sucessivamente. Se tiver 3, é 3, 4, 4, assim por diante. Aí um dia na aula, né, estava falando isso, aí o pessoal já se empolgou, né? Falou, pô, mas então legal, dá para fazer filho, porque tem um dinheiro a mais aí do governo, né? Só que não é bem assim, né, pessoal? Esse valor, ele é pequeno, é um valor que não custeia, às vezes, a caixa de leite, né? Aquela caixa de leite com 12 ali, unidades que muitas famílias compram ali durante o mês. Então é um valor realmente baixo. E filho não é só o leite, né? O filho tem roupa, tem outros tipos de alimentação, tem a questão da educação, enfim. Então é um gasto que é grande, né? Eu participei de uma palestra uma vez que cada filho que você tem, ao longo dos seus 20 anos, de 20 a 21 anos, até ele atingir a sua maioridade, a sua formação ali na faculdade, o pai e a mãe, a família investe ali o dinheiro que dá para comprar uma pequena fazenda. Entendeu? Se ao longo do ano, desde quando a criança nasceu, até ela atingir a maioridade e sair da faculdade, se somar todos os valores ali, o pai e a mãe ali gastou, investiu naquela criança ali, algo que daria para comprar uma fazenda, né, pequena hoje. Então, para vocês terem uma ideia de quanto dinheiro vai, né? Então, não é um simples benefício salário família que vai realmente ajudar realmente a educar esse filho até o final, né, até ele atingir a maioridade, né? Porém, é um benefício que está à disposição aí, pago, né, pelo governo, e você faz o requerimento à própria empresa. Como é que funciona isso, né? Todo trabalhador que tiver filhos maiores de... todos os trabalhadores que tiverem filhos maiores de 14 anos de idade não têm direito ao salário família. Então, a partir de 14 anos de idade, 14 anos, esses filhos não têm direito ao salário família. Somente se for filho inválido, filho que tem algum tipo de deficiência e ele não vai conseguir realizar, né, vamos dizer assim, manter financeiramente, né, porque ele está limitado, ele está inválido diante de algum tipo de problema de saúde, sequela que ele tem. Tá? E aí esses filhos que têm algum tipo de deficiência, que são considerados inválidos, eles vão receber pelo resto da vida deles enquanto eles estiverem em vida. Tá? Para ter direito, todo trabalhador ele precisa enquadrar-se no limite máximo definido pelo governo, o limite máximo da renda que é definida pelo governo. Então, se chegar naquele limite, ultrapassar, o trabalhador já não tem mais direito ao salário família. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a tabelinha, que na verdade agora não é mais nenhuma tabela, é um valor de cota única. Antes era uma tabela que tinha 2 faixas de salário. Hoje não. Hoje... Hã? Eu tenho ela aqui anotada. Então, mas o ano passado que você fez era a tabelinha que tinha 2 faixas de salário, não era? Isso. Agora não tem mais. Hã? A de 867 e a de 877, 68 a 1330. Isso, só que agora, Hélito, eu vou passar nova, né? Foi extinguido, né, essa tabela, é um valor agora de cota única. Não tem mais esses 2 valores de pagamento, tá? O empregado deve requerer, né, como a gente já falou anteriormente, o direito ao salário família para a empresa, tá? Ele vai entregar os documentos que são necessários para a empresa. Já o trabalhador avulso, o aposentado, né, aquele trabalhador que é vinculado a um órgão gestor de mão de obra, ele vai fazer o requerimento ao INSS, tá? Então, ou sindicato, né, gestão ali da mão de obra dele, porque assim, ele não é vinculado a uma empresa, né, no caso principalmente ali o trabalhador que é avulso, né, ele é vinculado a um sindicato ou a um órgão de gestão da mão de obra, então ele vai fazer esse requerimento
a esse órgão, né, ou a esse sindicato, ok? Caso o trabalhador esteja recebendo auxílio-doença, ou ele seja aposentado por invalidez ou aposentadoria por idade, ele deve realizar o requerimento para o INSS. Então, ele não está trabalhando mais, quem vai pagar isso para ele é o INSS, certo? O mesmo vale, tá, pessoal, para os demais aposentados. Então, os aposentados também, desde que tenham filhos até 14 anos de idade, eles têm direito a receber o salário família, desde que a renda se enquadre na tabelinha que eu vou passar daqui a pouco. Então, se tem direito, faz a solicitação para o INSS, porque ele não trabalha mais, né, com registro em carteira, ele está aposentado, essa solicitação, esse requerimento tem que ser feito ao INSS. Quais são os requisitos, né, as obrigações para poder ter direito ao benefício? Ter filhos, podendo ser enteados ou tutelados, com idade máxima de até 14 anos de idade. Ter filho inválido de qualquer idade, ele tem direito também. Ser trabalhador avulso ou empregado com carteira assinada. Ser trabalhador rural que se aposentou com 60 anos no caso de homem, ou 55 anos no caso de mulher. Ser empregado ou trabalhador aposentado por invalidez ou auxílio-doença, também tem direito. A remuneração, tá, pessoal, não pode ultrapassar o limite definido pelo governo federal. Daqui a pouco eu vou mostrar a tabelinha que traz essa cota única aí de pagamento. O trabalhador precisa apresentar documento de identificação com foto e CPF. Precisa apresentar também a empresa ou ao INSS, né? Esses documentos ela vai ter que apresentar dependendo da sua situação. Ou a empresa, se ela for empregada, ou a INSS, se ela está recebendo algum benefício de auxílio-doença, ou se ela estiver aposentada. Então, vai pedir para o INSS. Vai apresentar esses documentos ao INSS. Documento de identificação com foto e número de CPF, certidão de nascimento de cada dependente, ou seja, de cada filho, ela vai ter que apresentar, se for menor, né, se for de até 14 anos. Caderneta de vacinação ou equivalente para aqueles dependentes com até 6 anos de idade. Então, aquelas crianças que ainda não estão em idade escolar, elas têm que ter a apresentação da carteirinha de vacinação, tem que estar em dia. Se não tiver em dia, perde o direito a receber o salário família. Crianças que têm entre 7 e 14 anos de idade, precisa ser comprovada a sua frequência escolar. Então, o pai ou a mãe desculpe, deve solicitar na secretaria da escola uma certidão ou uma declaração de frequência escolar, que eles estão frequentando a escola assiduamente. E aí essa declaração é levada até a empresa ou até o INSS, ok? Então isso para quem tem de 7 a 14 anos de idade. Na questão, pessoal, da caderneta de vacinação e da questão da comprovante de frequência escolar, esses documentos eles precisam ser renovados anualmente, tá? Então, assim, tenho filho lá de 1 ano, entreguei a documentação. No ano seguinte, quando ele tiver para completar 2 anos, eu vou entregar de novo essa certidão, essa carteira de vacinação. No 3º ano, 3 anos de idade, a mesma coisa. 4º, assim, todo ano tem que fazer a apresentação desses documentos que são solicitados. A não apresentação, a não entrega, com certeza vai impactar na perda do direito de receber o valor do salário família, certo? Para as crianças que estão em idade escolar, também tem que ser entregue a declaração, tá?
sempre nos meses de de maio e novembro, tá? A comprovação para frequência escolar, maio e novembro. A comprovação de carteira de vacinação vai ser sempre feita até o mês de novembro do ano que estiver em andamento, ok? Então, essa atualização de informação ela deve ser constante a cada ano. Bom, aí na sequência segue agora a tabela atual. Então, Elito que pegou essa aula já no ano passado, você já viu que essa tabela, né, ela é diferente, né? Então agora é uma cota única para quem ganha até R$ 1.425,56, ele tem direito a receber o valor de salário família de R$ 48,62, tá? Esse é o valor único que o trabalhador vai receber por cada filho de até 14 anos de idade ou maior que seja inválido, certo? Então você vê, R$ 48,00 dá pra fazer o quê? Comprar o leite lá no mês e olha lá ainda, né? Certo? Por isso que eu falo, não adianta querer sair por aí fazendo filhos, porque esse valor que o governo vai te pagar não vai ajudar muita coisa não. E detalhe, para ele poder te pagar, você tem que estar trabalhando, né? Se for desempregado, você não tem direito. Certo? Entenderam aí direitinho? Sim, minha mãe ganhava esse negócio aí na serviço. Filho, Porque acho que você não paga R$ 50 por filho. você tem quantos irmãos? Comigo contando comigo é 5. Tá, mas até 14 anos de idade. Ah não, até 14 anos de idade só tenho 2. Então ela recebia esse valor 2 vezes. Esse ano provavelmente ela recebeu esse valor 2 vezes. Durante todo o ano, né? Porque essa tabela é anual. Entendeu? Uhum. Então todo mês ela vai ter esse valor a mais ali no salário dele. Certo? Certo. Entenderam direitinho aí, pessoal? Aham. Bom, então a partir de agora tem as atividades tanto da aula 37 como da aula 38, tá? Então tem aí mais ou menos 26 minutos ainda de tempo de aula. Eu vou pedir agora para que vocês foquem nas atividades. Primeiro, as atividades da apostila, eu vou mostrar aqui para vocês lá da aula número isso aqui, ó. As atividades da aula de número 37, tá? Que nós abordamos sobre Vale Transporte, né? Tá? Quais são as atividades que nós temos aqui? São atividades de cálculo. Acho que não tem nenhuma de dissertativa, de respostas, né? Ó. Primeiro, calcule o valor que será descontado do Vale Transporte